Quem despreza o dia das pequenas coisas? Zacarias 4:10. Graça e paz, irmãos, aqui é o Wellington Cardoso. Quero falar com você hoje sobre pequenos começos. Você já teve pequenos começos em sua vida? Você já precisou começar algo e de repente não se sente bem por ser tão pequeno, às vezes ter poucos recursos disponíveis. Muitos de nós constantemente estamos começando em novas áreas da nossa vida e de repente nos falta força, nos falta aquela motivação. Eu queria trazer um texto aqui que vai nos falar muito sobre pequenos começos ou recomeços. Em Zacarias 4:10 diz o seguinte: porque quem despreza o dia das pequenas coisas? Muitos de nós estamos começando constantemente em outras áreas da nossa vida. Sejamos nós pais de família, empresários, nem sempre a gente detém toda a experiência e nem sempre a gente detém todo o conhecimento naquela nova área. Eu quero trazer aqui o contexto de Israel quando Zacarias era profeta. Israel tinha saído do exílio babilônico e começa toda uma empreitada para reconstruir a cidade e o templo, pois o primeiro templo, aquele feito por Salomão, já havia sido destruído. E Deus dá a chance de reconstruir o segundo templo. E em meio a um mover profético, onde vários profetas estavam ali sendo usados por Deus para mostrar o futuro de Israel, que seria reerguido o templo, que seria reconstruída a cidade, seria restabelecido a terra de Israel. Com tudo isso, diz a história que os anciãos que viram o primeiro templo, quando viram o segundo templo, choraram. E Zacarias escreve aqui: quem despreza o dia das pequenas coisas? Ou seja, todo começo começa do começo. Nem sempre no começo nós temos todas as situações favoráveis. Nós vamos enfrentar vários problemas, justamente porque é uma área nova. E a falta de perspectiva, de perceber o que irá acontecer, às vezes pode nos desanimar. Então Deus usa Zacarias para dizer que não era para desprezar aquelas pequenas coisas, aquele pequeno começo, ou aquele pequeno recomeço. E a sequência do verso 10 nos diz mais: pois esse se alegrará. Esse quem? O que não despreza o dia das pequenas coisas. Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era um príncipe de Israel. Naquele momento ele estava sendo usado para reconstruir tudo, o templo, a cidade. Ele estava voltando do exílio babilônico. E vários profetas ali dando a palavra de Deus, mostrando, dando força a cada um deles, e mostra o príncipe de Israel com um prumo na mão. Claramente podemos ver Deus falando através dos profetas para que o povo não desprezasse aquele dia, para que o povo não parasse ali estático, desanimado, mas que ele continuasse a trabalhar, para que ele continuasse a estar diante da presença de Deus, fazendo ali nas suas pequenas tarefas, fazendo tudo o que ele tinha proposto ao povo, pois aquele templo, o Messias iria entrar. Nós podemos ver que aproximadamente 500 anos mais tarde o Messias iria entrar naquele templo. Então não era qualquer templo, mas que naquele momento parecia ser muito insignificante. A sequência do verso 10. Porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ou seja, nós podemos ver que o Senhor, na sua plenitude, estava naquela obra, engajado naquela obra. Ele estava dirigindo aquela obra. Ele estava vistoriando aquela obra. Ele estava encorajando aquela obra. Ainda que Israel não tivesse o vislumbre do que aconteceria no futuro, ou seja, já era uma grande obra, mas quando se começa, não parece ser tão grande assim. Mas podemos pensar, mas eu começar algo? Ou eu recomeçar algo? E se não der certo? Mas a Bíblia diz que nosso trabalho não é vão no Senhor. Então todas as vezes que haver um mover profético, o Senhor vai estar engajado. Todas as vezes que as portas se abrem, o Senhor vai estar mostrando o caminho. Aí você pode perguntar, mas Wellington, eu começar ou eu recomeçar? Eu tenho medo.
Mas eu quero trazer para você aqui o custo de não se começar nada, o custo de não se começar algo, o custo de se procrastinar. Não é porque os começos são pequenos que os frutos são inexistentes. Para esclarecer esse ponto, eu queria trazer para você Mateus 25, 21. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ou seja, o começo é nosso, os primeiros passos são nossos, porque o Senhor previamente já nos capacitou, nos formando e nos desenhando para que todo aquele começo fosse possível. Ou seja, já está dentro de você todos os começos da sua vida. A dificuldade do começo é porque nós só vemos o primeiro passo, mas o segundo passo sempre vem após o primeiro. Ou seja, nós somos fiéis no pouco, no começo, naquelas coisas que parecem ser insignificantes. Daí então o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Que o Senhor possa ter falado em sua vida, que você possa ter coragem e começar em alguma área da sua vida, ou recomeçar em alguma área da sua vida, seja no seu casamento, seja na sua empresa, seja na vida da igreja, seja no seu ministério, que o Senhor possa estar fazendo com que nós venhamos a conhecer os seus projetos, a sua vontade para as nossas vidas. Compartilhe essa mensagem, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.